Direto da redação. Deixa eu ao Rio de Janeiro agora chamar a repórter Cláudia Freitas. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Roberto. Bom dia quem está com a gente aqui no Direto da Redação. Da corrida eleitoral aí em Rio das Ostras, a gente vai para a corrida eleitoral aqui no Rio de Janeiro, Roberto. O debate Veja e Vote 2024 com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro foi marcado por muitas acusações e trocas de farpas. O encontro aconteceu ontem nos estúdios da ESPM, que fica no centro do Rio. Esse debate ele foi promovido pela revista Veja, em conjunto com a ESPM e também com o Instituto Paraná Pesquisas. Os 5 primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto foram convidados. Então, o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, do PSD, os deputados federais Alexandre Ramagem, do PL, Tarcísio Mota, do PSOL, Marcelo Queiroz, dos progressistas, e o deputado estadual Rodrigo Amorim, do União Brasil. Durante 1h30, os candidatos apresentaram as suas propostas de governo, entre muitas trocas de farpas e acusações, como eu acabei de dizer. Eduardo Paes foi o único candidato que não compareceu. De acordo com a sua equipe de campanha, a sua ausência foi em função de um conflito de agenda. Nas pesquisas, Paes lidera com folga e com chances de já ganhar no primeiro turno das eleições. De acordo com a pesquisa da empresa 100% em cidades do Grupo Futuro Inteligência, que foi divulgada ontem, Paes tem 58,2% das intenções de voto, 4 vezes a mais do que o segundo colocado, que é o Alexandre Ramagem, que tem 14,3% das intenções de voto. Na terceira posição está Tarcísio Mota, com 4,7%, seguido por Rodrigo Amorim, com 2,3%. Mota e Amorim, eles estão tecnicamente empatados, já que a margem de erro dessa pesquisa divulgada ontem é de 3,1 percentuais. Então, eles estão tecnicamente empatados. Quem está também tecnicamente empatado aí, de acordo com essa pesquisa de ontem, é o Marcelo Queiroz e a Carol Esponja, do Novo. O Marcelo Queiroz, ele pontua aí com 1,8%, já a Carol com 1,4% das intenções de votos. O debate de ontem contou com 5 blocos. 2 com perguntas entre os próprios candidatos, 2 com questionamentos dos jornalistas da Veja aos candidatos e teve ainda um bloco final com as considerações dos candidatos. No primeiro bloco, em que os candidatos eles fizeram perguntas entre si, perguntas livres entre si, Alexandre Ramagem iniciou questionando Tarcísio Mota e já alfinetando. Ele disse o seguinte: Bolsonaro está comigo e Lula te abandonou. Esse aí já foi a largada aí, das considerações aí do candidato Alexandre Ramagem. Ele foi escolhido através do critério aí adotado nesse primeiro bloco, foi de sorteio. Aí, então, ele criticou ainda, o Alexandre Ramagem, ele criticou ainda o Eduardo Paes, acusando de envolvimento com a máfia do transporte. Já Mota relembrou um recente incidente em que o Rodrigo Amorim agrediu o vereador petista Leonel Querino, o Leonel da esquerda, durante uma panfletagem na Tijuca, na zona norte da cidade. E ainda, no primeiro bloco, o candidato Marcelo Queiroz, do Progressistas, focou seu discurso na segurança pública, acusando o prefeito Eduardo Paes de transferir os problemas desse setor para o Estado e para a União. Disse ainda que o prefeito traiu a Guarda Municipal. Nesse momento, o Rodrigo Amorim volta a atacar o prefeito e o candidato Tarcísio Mota. Vamos ouvir. Mais grave que não cuidar da segurança, ele próprio declarou para a imprensa que lavava as mãos no que diz respeito à segurança. Mas ele frouxo não veio ao debate. É mais frouxo que o comedor de açúcar, usuário de droga que está aqui.
O fato é que Eduardo Paes tem ao seu lado para a segurança pública Molon, que já foi aliado do que está aqui do meu lado. Ele fez a DPF, que impede a operação policial em favela. Tem do lado dele Marcelo Freixo, que não aguentou o que está aqui, foi embora para o colo de Eduardo e defende o uso controlado de crack. Aí no segundo bloco, Roberto, os candidatos responderam aos questionamentos dos jornalistas da Veja. Aí o Rodrigo Amorim, ele evitou falar aí, né, sobre a comissão da prefeitura a favor de ações. Ele disse que esse assunto será mais tratado pelo seu vice, o Fred Pacheco. E já Tarcísio Mota afirmou que vai focar no trabalho informal no Rio, pois a questão envolve emprego e renda. Vamos ouvir o que ele disse. A guarda tem que parar de ser vilã de camelô. Camelô é trabalhador e tem que ser tratado pela Secretaria de Emprego e Renda, organizado, garantindo o trabalho de cada um que sai de casa para ganhar o suado pão de cada dia. A gente sabe que é preciso organizar esses trabalhadores com transparência na hora da questão da TUAP, que é a licença para que aquele trabalhador opere na rua, com a organização do espaço urbano, porque ninguém pode ser tratado como criminoso porque trabalha. Respondendo a uma pergunta sobre clima e meio ambiente, Ramagem disse que vai valorizar a Defesa Civil e a GeoRio para tratar melhor a população. Ao responder perguntas sobre saúde no Rio, Marcelo Queiroz criticou as filas do sistema municipal e disse que vai criar 5 novos centros de saúde. Durante a troca de perguntas, já no terceiro bloco, Tarcísio associou a imagem de Ramagem com Marcelo Crivella, Garotinho, Cláudio Castro, Eduardo Cunha e a família Brazão, que está envolvida aí no assassinato da vereadora Marielle Franco. E ainda completou: olha com quem você está andando, Ramagem. O candidato do PL, nesse momento, então, retrucou. Vamos ver. Meu padrinho político é Jair Messias Bolsonaro. Eu não vim para essa eleição apenas para figurar ou aparecer. Para ganhar, nós temos que ter algumas coligações. O senhor Eduardo Paes está com coligações com o PT, com o PCdoB, que te abandonaram, Tarcísio. Então a ideologia foi colocada pelo oportunismo. Eu fiz coligação com republicanos, do governador Tarcísio, do MDB, que está também em São Paulo. Então veio apoiar aqui conosco, para ter um tempo de TV e trabalhar. Eu não tenho nenhuma vinculação com milicianos. Chiquinho Brazão fazia parte da secretaria do Eduardo Paes e de outros partidos. O que a gente sabe do Eduardo Paes é que toda a base da milícia esteve sempre vinculado aos seus políticos. Aí, na réplica, Tarcísio lembrou a investigação sobre aparelhagem na ABIN. Ramagem é um dos investigados do período em que chefiava a agência no governo de Jair Bolsonaro. Nos comentários finais, depois dos embates entre direita, né, extrema-direita e esquerda, o candidato Marcelo Queiroz se posicionou como um candidato de centro e contra os extremos. Vamos ver o que ele disse. Hoje, a gente tem aqui dois lados. O lado de Lula, representado pelo atual prefeito Eduardo Paes, e o lado de Bolsonaro, representado pelo candidato Ramagem. Eu sou candidato de centro, longe dos extremos. De um lado, a gente tem Eduardo Paes falando que ama o Rio de Janeiro, mas quando perdeu a eleição, pegou o avião e foi morar lá fora. Quem ama tanto o Rio de Janeiro não teria esse tipo de atitude. No final das contas, Roberto, quem não compareceu ao debate, que foi o atual prefeito Eduardo Paes, acabou virando aí alvo, né, das críticas, foi o principal alvo das críticas. E a gente pode dizer ali, né, que os debates mais quentes foram entre o candidato Ramagem, né, Rodrigo Amorim e Tarcísio Mota. Esses três aí foram os que mais se estranharam durante o debate aí promovido pela Veja, a SPM e o Instituto Paraná Pesquisas. Volto com você no estúdio.